E hoje o tema de hoje é lucre 100% ou mais com soja, milho ou boi, né? E boi com pouco dinheiro. Seja bem-vindo aí ao podcast Papo de Agroinvestidor da AgroMonetize. Eu sou o Vitor Fernando Sampaio e estamos aqui com o Lucas Cândido. Seja bem-vindo ao nosso Papo Agroinvestidor. E hoje o tema de hoje é lucre 100% ou mais com soja, milho ou boi, né? E boi com pouco dinheiro. E a gente vai começar, como se diz, perguntando. Então vamos lá. Como que é investir em soja, milho e boi com pouco dinheiro? Bom, quando a gente fala de investir em commodities agrícolas, nós automaticamente já pensamos em formas mais tradicionais, né? Através realmente do mercado físico, né? Você comprar ali uma carreta de milho, um caminhão de boi, né? E aí você vai precisar da terra, vai precisar de mão de obra, de um grande capital, mas aqui a gente está falando de investir com pouco dinheiro, né, Vitor? Exatamente. E para investir com pouco dinheiro, existem algumas alternativas e a melhor delas, a mais viável para investir com pouco dinheiro é realmente o mercado financeiro, né? Que democratizou esse acesso, né, do pequeno investidor para as commodities agrícolas através de alguns contratos que são negociados na bolsa, né? E então essa é a melhor forma, né, para investir com pouco dinheiro. Mas e como é que você descobriu que era possível, né, investir em soja, milho e boi na bolsa, né? Como é que você começou, quando, né, que você começou a operar na bolsa ali, operando essas commodities? Bom, para mim, principalmente foi no momento onde eu fui trabalhar em uma multinacional, né, na Louis Dreyfus, que é uma das 4 maiores tradings do agronegócio no mundo. E eu fui trabalhar no comercial dessa empresa, então na parte de mesa, né, de commodities agrícolas. Então a partir dali eu comecei essa trajetória aí nesse mercado de commodities agrícolas. Foi lá. Certo. Uma dúvida que vem na minha cabeça é lucrar 100% ou mais com soja, milho e boi. E qual que é o benefício, né, da gente estar investindo nessas commodities agrícolas? Bom, eu acredito que principalmente para quem já é do agro, né, já tem conhecimento, experiência no agro, o principal benefício é a celeridade ali, né? Você conseguir utilizar já os conhecimentos que você tem, né, a experiência que você tem e já entrar nesse mercado te economizando muito tempo, né, de aprender a investir em um mercado diferente que você não conhece, que você vai precisar fazer todo um processo ali de estudos, né, de conhecer coisas novas. E já no mercado de commodities agrícolas, quem já tem esse convívio, né, esse contato com o campo, já pode meio caminho andado, exato, né? Seguir um atalho ali, né? Atalhar mesmo. E com certeza o segundo maior benefício é realmente os resultados que esse mercado pode trazer para esse investidor. Por exemplo, uma pessoa que... por exemplo, qual que seria o melhor momento dessa pessoa entrar no mercado, né, para começar já a investir em boi, né, milho, soja, na Bolsa de Valores? Bom, para dizer esse momento, eu faria uma pergunta para esse investidor. Eu perguntaria para ele quando que ele quer se aposentar. Porque se ele quer se aposentar mais cedo, eu diria que o melhor momento é ontem, certo? Exatamente. Então, quanto mais cedo você se ambientar e começar a investir, mais tempo você vai ter para compor esses resultado sobre resultado, e chegar numa aposentadoria, numa liberdade financeira mais cedo. Tá, a gente está falando aí que, como se diz, é acessível, temos que começar agora, mas tem algum efeito colateral que a gente pode citar? O que pode dar errado? Olha, acho que em todo mercado, em todo tipo de investimento, em todo negócio,
existem seus riscos, né? De erros, de percas, né? Sem exceção mesmo, né? Exato, sem exceção. Qualquer mercado, qualquer negócio, sempre tem os riscos, só que aí a diferença vai ser para aquele investidor que fazer os seus investimentos utilizando conhecimentos, né? Utilizando técnicas, estratégias que vão garantir que ele consiga gerir esses riscos e que no longo prazo ele tenha resultados positivos. Assim como toda empresa, assim como se diz, até nossa vida normal mesmo, né? A gente precisa ter esse gerenciamento, né? Sim. Então, entendi o que você quis dizer. Certeza. E tá aí, por exemplo, a gente vê que existem esses erros, né? Às vezes, e quais são os erros mais comuns que as pessoas mais cometem, né? Esses investidores, esses agroinvestidores mais cometem assim, de início? Certo. Bom, eu acho que principalmente começar a investir sem o conhecimento necessário. Eu acredito que o segundo maior erro é investir utilizando assessoria de pessoas que não têm expertise nesse mercado, né? Então isso realmente pode levar a ter prejuízos, né? A cometer algum erro. E também eu acredito que entre esses três, vamos dizer assim, os três maiores erros mais comuns, né? O terceiro seria uma falta de controle ali do psicológico, né? do emocional na hora de investir. Só que isso também está dentro ali daquelas estratégias, das técnicas que eu falei, que são necessárias dentro do conhecimento que é necessário para investir nas commodities agrícolas. Então, o jeito que você está falando, existe uma metodologia para você conseguir ter, como se diz, lucrar 100% ou mais investindo nas commodities agrícolas? Com certeza. Inclusive, eu tenho um treinamento chamado AgroLucro, né, que foi criado baseado nessa metodologia. Existe sim uma metodologia, existe sim um passo a passo, né, que pode ser seguido para poder investir de forma segura, né? E dentro dessa metodologia a gente está falando, por exemplo, de você entender primeiro os conceitos básicos, né? Entender sobre o mercado, sobre o que movimenta os preços, né? Sobre todos esses fatores, entender também como utilizar as ferramentas, quais são as ferramentas que existem para ser utilizadas, entender sobre essas questões de vieses comportamentais, do psicológico, etc. E tudo isso a gente trata lá nesse treinamento que é o AgroLucro, né? Entendi. É uma coisa que literalmente é um passo a passo, né? É um setup, um passo a passo que você vai justamente aprender a lidar e lucrar com esse 100% ou mais. E você lembra de alguém, você tem algum caso que realmente aconteceu, né? Da pessoa lucrar 100% ou mais operando commodities agrícolas? Sim, temos vários casos, né, de clientes, de conhecidos também de outras localidades. E inclusive nós temos depoimentos, né, na nossa página do YouTube da AgroMonetize. Você que ainda não se inscreveu lá, entra lá, se inscreve e assiste os depoimentos que a gente tem publicado lá de clientes que já tiveram esse tipo de resultado. Beleza, Lucas, você está falando aí desses clientes, né, que tiveram esse 100% ou mais, mas como é que eles conseguiram esse 100% ou mais com pouco dinheiro? Como é que funciona você operar commodities agrícolas, né, você comprar boi, soja, milho e com pouco dinheiro? Como é que funciona isso? Certo. Bom, nós temos esses contratos que eu mencionei que são negociados na Bolsa. São ferramentas, são mecanismos que a gente consegue fazer os investimentos sem precisar de todo aquele valor, né? Todo aquele dinheiro que você precisa. Exatamente. Todo aquele dinheiro que você precisa para comprar um caminhão de milho, para comprar um caminhão de boi ali, né? Que seria os investimentos do físico. Não precisa de você gastar com armazenagem. Não precisa deixar, nossa, minha soja está lá no armazém, você tem que... Exatamente, você não vai precisar de gastar para fazer esse armazém, para comprar a terra, né, de contratação de funcionários, etc. Ficar preocupado com frete, né? Perfeito. Então, todo esse capital aí que é alocado, né, que é imobilizado para conseguir fazer investimentos no mercado físico, na bolsa é diferente.
na bolsa a gente consegue fazer utilizando realmente pouco dinheiro. Isso porque existem os contratos ali que você vai precisar ter em conta, né, apenas uma parte do valor total dessas commodities, né? O que significa isso? Por exemplo, a gente pode pensar num exemplo de que você, quando vai fazer, por exemplo, a compra de um imóvel ou um carro, por exemplo, existe uma estrutura que te garante, né? Você consegue fazer uma negociação antecipada desse bem, né? Através de um pagamento de um sinal, né? Por exemplo, você vai comprar uma casa lá e aí o vendedor da casa ele te fala, ó, eu te garanto que você vai poder comprar essa casa lá quando você tiver. Você não tem o dinheiro ainda agora, beleza, para me pagar, beleza, tudo bem. Mas se você quer garantir que eu vou segurar a casa para você, me paga uma parte aí do valor dessa casa, né? Que é o sinal. Né? Então, vamos supor que a casa ali vale, sei lá, 100 mil reais, 300 mil reais. E aí o vendedor ele pede para você, não, me dá aí, sei lá, 5% desse valor da casa como um sinal, que aí eu garanto para você que até tal data eu vou te vender essa casa por 300 mil. Né? Mesmo se subir o preço de mercado e etc. Inclusive, essa é a forma que a gente pode utilizar lá na bolsa para fazer os investimentos, para ganhar dinheiro. Por quê? Porque, por exemplo, se você acredita que o milho vai subir, por exemplo, o que você faz lá? Você vai lá na bolsa e alguém te vende um sinal que você vai poder comprar aquele milho no preço que está agora ou próximo disso. Então, o que acontece? Se o preço do milho subir, você vai exercer o seu direito, né? Você vai ter o direito, que você já pagou aquele sinal lá, né? Que a gente na bolsa a gente chama de prêmio, né? Então você já vai ter pago, você vai ter o direito de comprar o milho no preço anterior, né? No preço que estava antes dele começar a subir. E aí você vai poder ganhar dinheiro com isso, utilizando pouco dinheiro, né? Apenas uma parte ali do valor, apenas às vezes 2% ou menos do preço da saca, né, do milho. E aí você vai ter o direito de comprar essa saca mais barata e já vai poder vender ela mais caro. Né? Isso tudo ali no ambiente da bolsa, né, que é um ambiente seguro, né? Principalmente eu acho que a gente tem que falar, bater muito nessa tecla, né? Deixar isso claro, né? Que a bolsa realmente é um ambiente onde é tudo regulado, tudo padronizado, tudo fiscalizado e regulamentado pelo Sistema Financeiro Nacional, Banco Central, CVM, né? São todos órgãos que garantem que nós temos funcionamento. Exato. Bom demais, Lucas. Você falou desses seus clientes aí que como se diz, conseguiram 100% ou mais operando commodities agrícolas na Bolsa de Valores, mas com pouco dinheiro. Como é que isso é? Cita um exemplo pra gente, como é que eu consigo fazer esse lucro, né, com pouco dinheiro? Beleza. Bom, a gente mencionou dos contratos, né, que são negociados na Bolsa, de commodities agrícolas, que a gente utiliza para fazer os investimentos. E a estrutura desses contratos, né, a forma como são negociados, permite com que a gente faça os investimentos sem precisar de todo o valor envolvido na negociação daquela quantidade de grão, de boi, né, de arroba de boi, que a gente pensa no físico, né, no caso. Então, assim, a gente pode usar um exemplo que seria parecido, no caso da negociação, por exemplo, de uma carreta de milho, por exemplo. Né? Se a gente acredita na valorização, por exemplo, do milho, a gente acredita que vai subir o preço do milho, e a gente quer participar disso, né, ganhar dinheiro com isso, o mecanismo que seria possível fazer seria através de um sinal, né, por exemplo. Então, é possível através negociando com o vendedor de uma carreta de milho, você pode pagar um sinal para ele para garantir que você vai poder comprar essa carreta de milho a um determinado preço, né, que está sendo negociado no momento, e aí depois que acontecer uma valorização do preço da saca do milho, você vai exercer o seu direito de comprar ela mais barato.
né? Então, como que isso funcionaria na prática, né? Você paga um valor bem menor do que seria o valor de você comprar toda aquela quantidade de milho aqui, toda aquela carreta de milho, e aí quando o milho valorizar, você vai poder já juntamente ali no mesmo momento você comprar e vender aquela quantidade da carreta, né? E aí você vai embolsar essa diferença de preço, né? Esse seria o mecanismo que possibilita que a gente faça os investimentos com pouco dinheiro. Então a mesma coisa é como se fosse eu pegar um pouquinho de dinheiro e transformar aquele pouco patrimônio ali num patrimônio 2, 3 vezes maior. E é dessa forma que eu consigo lucrar 100% ou mais. Exatamente. Até eu fazendo até uma analogia aí, é a mesma coisa se a gente for parar para pensar, a gente plantar uma semente de milho e conseguir colher uma espiga inteira ali, né, com 200 sementes, até 500 sementes ali. Exatamente. Entendi. Nossa, muito bom. E justamente utilizar esse pouco dinheiro. Mas deixa eu te perguntar, quando a gente fala assim, igual a gente pensando no físico, qual que é a segurança de eu operar na Bolsa de Valores, né? Commodities agrícolas na Bolsa de Valores? Bom, esse é um ambiente que a gente utiliza para investir, né? E é um ambiente 100% seguro, né? A gente está falando... A prova de calote, né? Exatamente. A gente tem essa frase famosa, né? Que na Bolsa não existe calote. Isso porque a Bolsa é um ambiente que é regulamentado, né? Que é fiscalizado pelo Banco Central, pela CVM. Então é garantido, todas as movimentações são garantidas e fiscalizadas pelo Sistema Financeiro Nacional, né? Nossa, realmente, como se diz, não tem desculpa, né? E por que você acha assim, igual eu falei, não tem desculpa, mas você acha que a maioria das pessoas do agro enxergam ou não essa oportunidade? Acredito que não. A maioria das pessoas ainda não enxergam, mas isso é questão de tempo, porque... e eu acredito que o motivo de as pessoas ainda não enxergarem é por conta de falta de informação, né, principalmente. Essa informação que a gente está falando aqui agora, quem está ouvindo, você que está ouvindo, você é um privilegiado, né? São poucas pessoas que estão ouvindo sobre isso, são poucas pessoas que conhecem sobre isso, e por uma inércia, né? Eu acredito que muitas pessoas ainda não, a maioria das pessoas ainda não utiliza os investimentos através do mercado financeiro por uma falsa sensação de segurança de investir em investimentos tradicionais, né? Investimentos que culturalmente vêm sendo passado de geração em geração, né? Como a poupança, né? Que é um dos investimentos famosos, os investimentos em imóveis ou através dos investimentos no mercado físico das commodities, né? Exatamente. E igual você falou no início, todos esses investimentos eles têm seus riscos e com certeza são maiores, né, do que investimentos... Pense num ambiente controlado, né? A gente está falando de um ambiente controlado, então seguro, né? Bem mais seguro você investir na Bolsa de Valores do que propriamente falando no físico, né? Exato, e isso, esses riscos com certeza eles são maiores nesses outros investimentos tradicionais, assim, nem vamos falar de poupança, né? Porque poupança a gente está falando de um cenário nacional onde a gente tem uma taxa de juros agora está voltando a subir, mas durante muito tempo foi a menor histórica, né? E os rendimentos da poupança estão abaixo da inflação, né? Então, quem manteve dinheiro na poupança, mantém dinheiro na poupança, está perdendo dinheiro sistematicamente, né? E aí, quando a gente falar de imóveis, por exemplo, que é um tipo de investimento bem tradicional, né? As pessoas às vezes investem porque é aquele investimento que é mais tangível, né? Que você consegue ver, né? Consegue ir lá visitar o seu terreno, né? Só que isso a gente está falando você precisa de muito mais dinheiro, né? Não dá para fazer com pouco dinheiro, tem vários custos, exato. Né, você tem questões de registros, né, impostos que ficam ali comendo a rentabilidade do seu investimento ano após ano, né? Isso aí muita gente não põe na conta. E são custos, né, que estão envolvidos ali, custos operacionais daquele investimento. Com as commodities agrícolas a gente está falando justamente de operações, né, na Bolsa de Valores que a gente não precisa de muito dinheiro, a gente consegue lucrar 100% ou mais com essas commodities agrícolas.
e com uma segurança e com uma dor de cabeça com uma segurança que você vai ter muita segurança e com uma dor de cabeça zero, né? Ainda mais que seguindo essa metodologia que você citou. Seguindo a metodologia, aplicando as estratégias, né, para gestão de risco, tudo certinho, e também contando com profissionais que tenham uma expertise nesse assunto, né? Que precisa, e o fato das pessoas o agro é o que movimenta o Brasil, né? E não só o Brasil, né? O mundo inteiro. Então você está mexendo com uma coisa que literalmente não tem fim, é uma constante. Todo mundo precisa do agro e isso não vai mudar. Quando a gente está falando, por exemplo, de soja, milho e boi, a gente está falando principalmente de alimentos, né? Exatamente. Ninguém fica sem comer. Exatamente. Massa demais. E o que a pessoa... Vamos lá, agora vamos ser... A pessoa poder agir hoje, né? O que a pessoa ela precisa fazer, né, para investir e para ter esse tipo de resultado? E também, o que a pessoa justamente pode começar a fazer hoje para falar assim, ó, eu já estou dando o meu primeiro passo ali para investir com commodities agrícolas. Certo. Na Bolsa de Valores. Certo. Tem uma jornada, né, que pode ser seguida para chegar no ideal, né, de investir, que são alguns conhecimentos que a gente pode ir adquirindo, né? Mas assim, eu diria que o primeiro um passo simples, né, que todos conseguem a partir de agora, você já consegue a partir de agora aplicar, dar uma olhada nos preços, né, dar uma olhada no mercado, escolhe uma das commodities que você tem mais afinidade, né? Se você acompanha, talvez você trabalha no campo, né, com a agricultura, né, com a soja, com o milho, se você tem mais afinidade, ou talvez você tenha mais afinidade com o mercado de carne bovina, escolhe aí a commodity que você tem mais afinidade, dá uma olhada nos preços, dá uma olhada nas notícias, né, nos fundamentos ali que a gente chama do mercado, né, se está tendo muita oferta, né, no caso do boi, por exemplo, se os frigoríficos estão demandando muita carne, se as exportações estão crescendo, né? Dá uma olhada ali nesses fatores e decide, delimita, né? Define alguns pontos, define o preço que você acredita que seria justo para essa commodity. Eu tenho certeza que você que é do campo, realmente, que você tem a sua experiência, né, no agro, você consegue já a partir de agora, hoje mesmo, falar que você acredita que o milho vai subir, ou se ele vai cair, se a soja vai subir, né? E já faz esse exercício. Isso aí já seria um grande passo para iniciar com os investimentos em commodities agrícolas. E não tem coisa melhor da pessoa que você, né, que você está no mundo do agro, você conseguir colocar esse seu conhecimento em prática e ver retorno, né? Então você vê a partir desses fundamentos, igual o Lucas citou, e você vê sentido naquilo ali, né? Então realmente não tem sensação melhor. E a melhor forma de fazer isso é começando, né? Igual a gente falou. Exato, tem que pôr o pé na água e iniciar. Exatamente. Bem, gente, então se você se sentir incomodado, com vontade e quer aprender mais sobre como operar essas commodities agrícolas com pouco dinheiro, ter essa rentabilidade 100% ou mais, continua acompanhando nosso conteúdo aí. Esse foi o papo de hoje, né, sobre agroinvestimento aí, com o tema lucre 100% ou mais com soja, milho e boi na Bolsa de Valores. Abraço aí, obrigado Lucas pela paciência aí, pela nossa conversa, e tamo junto. Bom, obrigado. Foi um prazer falar sobre como multiplicar o seu capital investindo em commodities agrícolas, né? Um abraço, até mais. Um abraço, valeu!